Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 14, o arrebatamento. Esta é a parte 3. Na última live eu disse que era a parte 3, mas era 2. Nós estamos agora na parte 3. Nós tínhamos falado na última live acerca da preparação, acerca do plano de batalha. Esse plano de batalha para o arrebatamento, nós demonstramos que ele começa na cruz de Cristo. Quando Satanás impulsiona Herodes para Herodes matar toda criança menor que 2 anos de idade, para ver se matava Jesus, ele estava tentando impedir a criança que ia nascer. E depois ele passa todo o tempo tentando impedir o nascimento dessa criança, não mais de Jesus Cristo, que nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, mas o complemento de Jesus. O que seria o complemento de Jesus? A igreja, o corpo de Cristo. Então, Satanás agora, ele vem contra a igreja, o corpo de Cristo, e isso ele tem feito ao longo dos séculos, até chegar no período mais tenebroso ou difícil da história, que são os dias de Noé e os dias de Ló, que começam depois de 1948. Então, nós vemos o seguinte, Apocalipse capítulo 12, ele fala da batalha que vai ser travada no arrebatamento. É importante você estar entendendo bem esse capítulo, porque ele traz todo o plano de batalha e todo o propósito da batalha que há por detrás do arrebatamento. Observa, no capítulo 12, no versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Depois diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, no verso 5, está contando o arrebatamento da igreja, que é o corpo de Cristo. A cabeça subiu, gloriosa, e o corpo vai atrás, arrebatado, para encontrar com a cabeça. Por que nós temos primeiro vamos, o arrebatamento. Aí, no verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Esta é a batalha que nós estamos tendo no céu. Essa batalha é concomitante ao arrebatamento. No passo seguinte, diz assim: todavia não prevalecera quem? O dragão e os seus anjos, não prevalecera, nem mais achou o seu lugar nos céus. Achou no céu o lugar deles. E aí diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vamos entender o que está acontecendo. Satanás, quando ele estava diante da mulher, que é Israel, em que ela ia dar à luz ao filho varão, que é Jesus. Então, ali é a expressão de Maria pronta para dar à luz. Ela está com dores, ela vai dar à luz. As dores é a história de Israel para chegar naquela hora. Aquele momento é o momento mais glorioso de Israel, porque ele vai trazer ao mundo o Filho do Homem, que é o Filho de Deus. Ponto. O que Satanás faz para impedir? Ele pega a totalidade dos seus anjos. Aqui, esse lugar aqui é o lugar
o lugar celestial. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz: a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, hostes espirituais malignas alojadas nos lugares celestiais, ele está falando desse ambiente aqui. Satanás deixa nesse ambiente 2/3 do seu exército. 1/3 do seu exército ele infiltra no planeta Terra, na estratosfera terrestre, para atuar no sentido de impedir o arrebatamento. Agora, aqui Jesus não nasceu, ele vai nascer. Satanás tem uma coisa em mente: se o Filho do Homem aparecer, ele vai subir ao céu, ele vai voltar. Então, na cabeça dele, ele vai ser arrebatado. Lembra que Satanás ele não é onisciente. Ele já tinha visto Enoque ser arrebatado, ele já tinha visto Elias ser arrebatado. Estava escrito lá em Malaquias que virá no espírito de Elias. Então ele poderia entender que o Filho do Homem seria arrebatado também, como foi Elias. Mas Jesus não foi arrebatado. Ele foi assunto ao céu. Ele subiu e assentou-se à direita do Pai. Agora, observa. Quando Jesus senta à direita de Deus, é muito importante nós entendermos essa posição que ele ocupa. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse? Disse a quem? A Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. O que está acontecendo aqui? Nós temos o Pai no trono, o Filho sentado no trono. Lembra que Jesus, ele tem 3 posições no céu. Uma, ele está sentado no trono. A segunda, ele está de pé diante do trono, intercedendo por nós. A terceira, ele está do lado do trono, advogando a nossa causa. 3 funções de Jesus no céu. Mas vamos ficar na posição de rei. Ele está assentado no trono. Na posição de rei, Jesus está parado, ele não pode fazer nada. Quem faz é o Pai. O Pai diz: eu vou pegar os teus inimigos e pôr debaixo dos teus pés. Quem é o maior inimigo de Jesus? Satanás. Ele é o maior opositor à obra de Deus. Ok. Deus tem que... Aí Jesus veio e disse: a hora do arrebatamento, ninguém sabe, senão o Pai. O Pai sabe a hora do arrebatamento. Agora, por que Satanás quer impedir o arrebatamento? Por que o Pai tem que guardar a hora do arrebatamento para levar a igreja para cima? E por que Jesus tem que ficar parado esperando os inimigos ficarem debaixo dos seus pés? Jesus está no 3º céu. Satanás, ele está no 2º céu. Jesus está no 3º céu. Se a igreja for arrebatada, o que acontece do ponto de vista espiritual? O corpo de Cristo se junta à cabeça no mesmo ambiente espacial. De novo, se a igreja for arrebatada e ela for para o 3º céu, naquele momento, o corpo de Cristo se junta à cabeça que já está lá, formando o Filho do Homem completo. Jesus e a miríade de santos. Jesus, o cabeça, e o seu corpo está no céu. Se a igreja sai da terra e vai no céu, para o 3º céu, o pé da igreja passa a estar no 3º céu. Deus disse: eu vou pôr os inimigos debaixo dos teus pés. Satanás, ele está no 2º céu. O arcanjo Miguel,
ele vem para a batalha no segundo céu. Quem? Miguel. Agora, quando nós olhamos para o Apocalipse, para esta batalha, e encontramos Miguel enfrentando Satanás, alguma coisa está acontecendo. Satanás, alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Entenda, Satanás era Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro anjo criado. Lúcifer era o sinete da perfeição. Lúcifer era o modelo para a criação de todos os anjos. Lúcifer é o anjo mais poderoso do universo. Miguel pode ser o segundo mais poderoso, mas não é mais poderoso que Satanás. Como é que a gente sabe disso? No livro de Judas, Deus diz a Miguel, vai lá na Terra, ele diz, vai no planeta Terra e me traz o corpo de Moisés. Me traga o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel desceu, foi buscar o corpo para levar o corpo ao céu. É o único homem morto que tem o seu corpo glorificado, ou seja, o corpo dele foi levado para o céu. E aí, quando ele vai pegar o corpo, quem que aparece? Satanás. E o que Satanás diz? Por que você está pegando o corpo de Moisés? Ele diz, olha, eu vim aqui por ordem de Deus. Se você quiser discutir o que eu estou fazendo, conversa com ele. Quer dizer, eu estou aqui em salvo-conduto. Eu vou pegar esse corpo. Eu não vou lutar com você. É o que nós lemos em Judas. Vamos ver como está escrito lá em Judas. Diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, verso 9, ele disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, ele diz, o Senhor te repreenda. Eu estou aqui cumprindo uma ordem. Eu não vou brigar com você. Por que ele não lutou? Porque ele não tinha poder para lutar. O arcanjo Miguel, nessa batalha, se ele tentasse entrar em batalha, ele seria derrotado. Ele só poderia fazer uma batalha como essa sob ordem de Deus. Aqui, no arrebatamento em Apocalipse 12, ele está sob ordem. E ele vai fazer essa batalha. Agora entenda. Satanás, o que ele está fazendo? Ele está parado, olhando para a terra. Ninguém pode sair da terra. Ninguém pode ser arrebatado. É a função dele impedir o arrebatamento da igreja. Aí você vem e pergunta, César, Satanás pode impedir o arrebatamento da igreja? Em tese, ele pode. Porque senão ele não ficaria naquela posição para impedir. Ele está ali para devorar o filho quando ele nascesse. E ele está diante do filho que vai ser arrebatado. Então ele tem que segurar a barra, ele tem que parar. Mas aí alguém chega para Satanás e diz assim, olha, lá atrás está vindo o exército de Miguel e seus anjos. Satanás nem olha para trás, ele é o mais poderoso. Ele deve ter falado assim, para que eu vou olhar para trás? Miguel não pode me enfrentar. Se ele me enfrentar, ele vai ser derrotado. Então não tem jeito dele me enfrentar. E ele fica na posição. Os anjos continuam dizendo, olha, Satanás, ele está chegando perto. É sério, ele está vindo para a guerra. Agora, por que Miguel entra em batalha com Satanás se o exército dele tem menor poder? Você vai poder dizer, mas César, se ele está sob ordem de Deus, o poder dele é suficiente para enfrentar Satanás. Existe, na luta entre os anjos, existe condicionantes a serem cumpridas.
No livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos de Deus, eles não podem entrar em qualquer batalha, por qualquer coisa. Eles só podem entrar em uma batalha quando está envolvido nela o povo de Deus. Por exemplo, Miguel entrou em batalha contra o principado da Pérsia porque Daniel precisava de uma resposta de oração. Então ele teve ordem de ajudar aquele anjo que estava tentando entregar uma resposta a Daniel para que o anjo atravessasse a barreira do príncipe da Pérsia. Olha a dificuldade de atravessar o território do príncipe da Pérsia no segundo céu. Mas nessa batalha, e por isso que essa é uma batalha de suma importância, é por isso que o dia D, só Deus conhece o momento da batalha. Por isso que Jesus disse, ninguém sabe desse dia senão o Pai, nem eu sei, nem os anjos sabem. Por quê? Porque a função de Miguel no enfrentamento de Satanás tem um único objetivo. Qual é o objetivo dele? Abrir uma janela no lugar celestial de 1 segundo de duração. O arrebatamento leva 1 segundo. A igreja vai passar os lugares celestiais em 1 segundo. É tudo o que ele precisa. Por isso que ele enfrenta. Agora, se a igreja passar para o terceiro céu, aí Satanás não tem mais autonomia para ficar no segundo céu e ele cai no primeiro céu, que é dentro do planeta Terra. Ele perde a capacidade de sobrevoo no segundo céu. Hoje, ele tem 2/3 do seu exército no terceiro céu e ele tem 1/3 do seu exército infiltrado na terra. Quando acontece esta batalha, ele é expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele é atirado na terra e com ele todos os seus anjos. A partir daqui, os lugares celestiais, todo ele é ocupado pelo povo de Deus e pelos anjos do Senhor. Satanás não consegue mais chegar neste lugar. Vamos entender, nós já falamos acerca da queda de Satanás no módulo Satanás, o Deus desse século, mas vamos retomar o que nós colocamos lá. Entenda uma coisa, Satanás, ele cai de 3 posições. Esta é a terceira queda dele. A primeira queda, ele cai do terceiro céu para o segundo céu. Desculpe, essa é a segunda queda. A segunda queda, ele cai do segundo céu para o primeiro céu. O primeiro céu. E a terceira queda dele, ele cai do primeiro céu para o lago de fogo e enxofre. Então aqui nós temos o lago de fogo. Ele cai do terceiro céu para o segundo céu. Ele cai do segundo céu para o primeiro céu. E ele cai do primeiro céu para o lago de fogo. Como é que nós sabemos disso? Isaías capítulo 14, o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra. Então, primeiro ele cai do céu e depois ele cai para a terra. Observa um detalhe. E depois ele será precipitado no reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então Satanás, ele tem 3 quedas. Agora, para você entender por que ele cai dessa maneira, entenda uma coisa. Nós já falamos disso. O planeta Terra, no terceiro dia,
Deus colocou Lúcifer como guardião do Monte Santo. Ele deveria proteger o planeta. E o planeta Terra é parte do sistema solar. O Sol é um sistema de quinta grandeza. Quer dizer, tem pelo menos mais 4 grandes estrelas. Cada estrela do céu, cada agrupamento de estrelas tem anjos monitorando como guardiãos do Criador, ou como instrumentos do Criador para dar movimento aos planetas, aos sistemas solares. Os anjos trabalham nessa dimensão. Satanás fica com a Terra, que nem é uma estrela, é um planeta. E que nem é uma estrela no sistema de primeira grandeza, de quinta grandeza. O que ele faz? Ele olha para o monte do Senhor e ele diz: eu vou me levantar, sair daqui, vou até lá e vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, acima das estrelas. E quando ele tenta tomar o trono de Deus por assalto, ele cai daquele trono. Há uma batalha, e nessa batalha ele cai para o segundo céu. Ele não consegue. E a Bíblia diz, no livro de Judas, está dito que os anjos mais terríveis, tenebrosos, destrutivos, foram lançados direto em prisões eternas. Satanás ganhou uma sobrevida. Mas os demais anjos, os mais perigosos, eles já entraram em prisões eternas. Então, Satanás diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, é o trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado. Então ele cai do terceiro céu para o segundo céu, um grupo de anjos terríveis são levados para prisões eternas, e aqui no arrebatamento ele cai do segundo céu para o primeiro céu. Então, quando Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, ele estava falando dessa primeira queda. Ele não está dizendo da queda que vai acontecer quando Satanás cai do segundo céu para a terra. Não. Ele falou: eu via Satanás caindo. Pode acontecer, vamos colocar a coisa desta maneira. Jesus é o Filho do homem, também é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, tudo foi criado por ele. Vamos imaginar que lá no trono tivesse Deus o Pai. O Espírito Santo, ele ocupa todo o conjunto de espaço do universo e ele extrapola o universo, porque ele é o Espírito de Deus. Para onde me fugirei do Espírito de Deus? Lá no céu ele está, na terra, abaixo da terra. Então o Espírito Santo é o que ocupa todos os lugares. Já Jesus, ele se desloca como um homem se deslocaria. No Antigo Testamento aparecem várias manifestações de Jesus. Então ele se desloca como um homem se deslocaria, ainda que pudesse ser em velocidade de luz, porque ele tem corpo glorificado. O Pai fica lá no trono. Esta é a lógica da Trindade operando. Vamos imaginar que Jesus tivesse saído do trono, fosse examinar qualquer lugar do universo, e que, naquele momento, Satanás toma o trono de assalto, Jesus está olhando a batalha desenrolar, aquela batalha acontece, por isso que ele diz: eu via Satanás caindo como raio. Quer dizer, ele podia estar de longe, podia voltar, mas essa seria a lógica. Ele poderia estar de longe olhando o que está acontecendo lá, mas ele sabe que o Pai está em tudo sob controle. A Trindade está operando. Mas Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então ele caiu. E agora, no arrebatamento, ele tem a segunda queda. E a segunda queda é causada por uma conjunção de 2 fatores. Primeiro, Miguel enfrenta, mas Miguel não tem esse poder. No entanto, Miguel só precisa de uma janela de 1 segundo.
E quando ele abre, a igreja sobe. E quando a igreja sobe, ela passa a ter corpo glorificado. Aí muda a parada. Agora, ele foi expulso, o grande dragão, e foi atirado para a terra. É a segunda queda dele. E aí, ele vai cair pela terceira vez, agora pela mão de Jesus Cristo. Por isso que é provável Jesus não tenha participado da primeira batalha. Ele viu Satanás caindo, ele podia estar distante daquele local. E aí acontece a batalha. Na segunda batalha, é a igreja que está envolvida. Satanás é derrotado porque a igreja passa para os lugares celestiais. E Miguel abre a janela de um segundo. Agora, na terceira batalha, agora é Satanás diretamente contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo manda os anjos acorrentá-lo, e o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E enxofre. Esse lago foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os homens ímpios que caírem lá vão cair porque rejeitaram a salvação. Então, Satanás, ele passa por esse conjunto. Por isso que esta aqui, se nós formos colocar até aquela batalha, essa aqui é a quarta maior batalha do universo. Essa aqui é a quarta maior batalha do universo. Essa aqui é a terceira maior batalha do universo. Essa aqui, terceira maior batalha. A Margedon é a segunda maior batalha do universo. E essa aqui é a primeira maior batalha do universo. Será precipitado. Então, vamos entender o posicionamento na batalha, como que se trava essa batalha e depois dormindo com o inimigo. O entendimento do plano de batalha, em Apocalipse capítulo 12, Satanás se posiciona quando do nascimento de Jesus para fazê-lo morrer no seu nascimento. É por isso que é tão importante o ataque de Herodes, matando todas as crianças menores do que 2 anos, para ver se pegava Jesus no atacado. Ele sabia que Jesus estava naquela região, entre Belém e Nazaré. Ele manda matar todo mundo que está ali naquela região de Belém, mas o anjo do Senhor avisa José e tira José de lá. Por esse período, entende? Ele está com a terça parte dos anjos infiltrado na terra. E o intento dele é frustrado com a fuga de José e de Maria para o Egito. Com o ministério terreno de Jesus, vem a prisão, a crucificação, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. A batalha milenar ganha uma nova dimensão. Se antes Miguel e seus anjos tinham a incumbência de defender Israel, no Antigo Testamento, Miguel tinha a incumbência de defender Israel. Ele é o príncipe de Israel, que cuida da guarda de Israel. Depois que a igreja surge, ele passa também a ter a necessidade de proteger a igreja. Significa que esta batalha que nós estamos vendo aqui, que ele precisa abrir uma janela de 1 segundo para os anjos passarem, ele tem, ao longo de 2000 anos de história, uma série de pequenos embates contra Satanás, que vai reportar aquilo que o autor aos Hebreus diz em Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus, capítulo de número 2, ou 1, verso 14, diz assim: não são todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Miguel, ele tinha a incumbência de proteger Israel no Antigo Testamento, ele passa a ter a incumbência de proteger a igreja no Novo Testamento.
É claro que quando nós falamos, reportamos a Miguel, essa batalha, ela não é diretamente travada entre Miguel e Satanás. Nós temos toda uma série de hierarquia de anjos que vão se degradando entre eles, se posicionando, e os anjos do Senhor, quando recebem ordem, eles vêm, entram, têm a vitória e se retiram, porque não é tempo ainda de prender Satanás. Aí vem essa peleja que nós estamos falando. Nessa peleja, Miguel em hebraico significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. No livro de Daniel, ele é reconhecido como um dos príncipes de Deus. Daniel 10, versículo 13. Também é o príncipe de Israel. Daniel 10, versículo 21. Ele é, Miguel, defensor dos filhos do povo de Deus, que se levantará no tempo do fim, principalmente na segunda 70ª semana de Daniel. Vamos ver. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, agora falando do tempo depois do arrebatamento, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústias, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então Miguel vai enfrentar a batalha nesse período para gerar o arrebatamento, e depois ele vai enfrentar uma batalha diretamente a favor de Israel no dia do Senhor, na 70ª semana de Daniel. Houve um tempo no passado, e aí já falamos dele, em que Miguel foi buscar o corpo de Moisés, mas ele não tinha naquela altura o poder necessário para esse enfrentamento. Então o que ele diz? O Senhor te repreenda. Então entenda, Miguel é o guardião de Israel. No período da igreja, ele se torna o guardião da igreja, e no período da 70ª semana, ele volta a ser o guardião de Israel. Ele é o guardião do povo de Deus, de todos aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, e a igreja também tem o seu nome inscrito no livro da vida. Há de se observar que o objetivo primário do arcanjo Miguel é estar em defesa do povo de Deus. Nós lemos lá em Daniel, capítulo 12. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Essa é a função primária de Daniel. E daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Lembra Jesus dizendo aos discípulos: vocês não devem ficar impressionados e expulsar demônios. Vocês têm que ficar impressionados de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Então, o Miguel, ele é responsável pela igreja também. O arcanjo Miguel é o mais experiente anjo do Senhor em batalha no universo. Isso é dito porque, no curso das batalhas, nos milênios que se passaram, Satanás alcançou alguma vantagem sobre a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se nós lermos 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 11, nós vamos entender como que Satanás alcança vantagem sobre a igreja. Verso 11 diz, 2 Coríntios 2:11. 2:11. Olha o verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus ardis. Então entenda, Satanás, ele ganha vantagem sobre a igreja todas as vezes que a igreja retém o perdão. Lembra que Jesus disse, os discípulos disseram, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Jesus disse, 70 vezes 7. Dá 144 vezes. Se isso é 144 vezes no dia, significa que nós temos que liberar um perdão em torno de, se nós descontarmos lá as horas de sono, a cada 2 minutos nós temos que liberar um perdão para chegar em 144 vezes no dia. Quando nós não liberamos o perdão, nós deixamos Satanás alcançar vantagem contra a igreja. O próprio Senhor Jesus fez menção das ações malignas. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 19, ele diz que Satanás, quando a semente é lançada, o maligno vem e rouba a semente do coração. Em Mateus capítulo 13, versículo 38, o maligno infiltra dentro da igreja o joio no meio do trigo. Lá na igreja de Tiatira, ele infiltra o fermento para levedar a massa. E ali ele cria um braço cristão da igreja para ele, aonde ele tem o seu trono e aonde ele tem a sua sinagoga. É o seu território. Ali ele domina por meio de falsas doutrinas da igreja de Tiatira, que se coloca como igreja para dominar todas as igrejas e coloca como Estado para dominar todos os estados, porque Satanás tem 3 objetivos. Exaltar-se tomando o lugar de Deus, ter poder religioso, ter poder político. Mais tarde, na revelação do Apocalipse, o Senhor dará a conhecer outras incursões do maligno no arraial dos santos. Então vamos entender. A igreja cruzou os séculos. Justo L. Gonzalez, na história ilustrada do cristianismo, ele, olhando as igrejas do ponto de vista cronológico, ele separou as igrejas. Éfeso de 31 a 100, Esmirna de 100 a 323, Pérgamo de 323 a 538, Tiatira, 538 a 1492, essa igreja cruza a Idade Média. Sardes, 1492 a 1833, e tanto a igreja de Filadélfia quanto a de Laodiceia, 1833 até o arrebatamento da igreja. Nós já mostramos que há uma relação entre estes períodos históricos e as parábolas da semente de Mateus capítulo 13. Nós temos 7 parábolas, cada parábola retrata um período da história da igreja. E aí, o apóstolo Paulo fala, olha, Satanás não pode levar vantagem sobre nós. Judas diz, amados, quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a igreja, ela tem que batalhar pela fé. Por quê? Satanás, ele está em todo esse período buscando a quem possa tragar para impedir o arrebatamento da igreja. Esta é a lógica. E como que ele faz para se infiltrar dentro da igreja? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11,
verso 14 e 15. Não é de admirar, porque o Satanás se transforma em anjo de luz. Lembra que ele é Lúcifer antes de ser Satanás? Por isso que ele se transforma aquilo que ele já foi, anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministros da justiça. Quem são os ministros de Satanás dentro da igreja? O joio. São os filhos do maligno. O fim deles será conforme as suas obras. Qual é a intenção do joio no meio do trigo? É mudar a base do evangelho. Ao invés de ser um evangelho com foco na vida eterna, ele passa a ser um evangelho social, ele passa a ser um evangelho terreno, ele passa a ser um evangelho de prosperidade, ele passa a ser um evangelho em que enaltece a vida na terra e não coloca em evidência a volta de Jesus. A parábola da semente, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é a beira do caminho. Então ele está lá, em todo o período da história. Ele não quer nem que a semente chegue no coração. Se ela chegar, ele vai tentar fazer com que a angústia, as tristezas, as lutas, impeçam o indivíduo de aprofundar na fé. Se não der certo, ele vai pelas cuidados desse mundo, sedução das riquezas, para dar distração e tirar da fé. E aí, se ele não consegue, aí ele vem para a pancada, ele vem para matar, roubar e destruir aquele que é fiel. Na igreja de Éfeso, nós encontramos os falsos apóstolos. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Lembra que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Esses falsos apóstolos se apresentam como modelo de uma igreja que não é a verdadeira igreja. É o apóstolo que a salvação é mediante a fé, complementada por meio de obras. Também na igreja de Éfeso nós tivemos a introdução dos nicolaítas. E o que são os nicolaítas? É o homem dominando a obra de Deus pelos desígnios humanos e não em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. E aí, qual é a conclusão para a igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o primeiro amor. Aí nós temos a segunda parábola. A parábola do joio no meio do trigo. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Nós estamos demonstrando que essa batalha por arrebatamento já começou há muito tempo. Esmirna, o que tem Esmirna? A sinagoga de Satanás e os falsos judeus. A blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E ali há uma grande perseguição na igreja, é a igreja dos mártires, e o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, e ser colocado à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Muitos morreram por causa da fé em Jesus Cristo. Esse é o período do joio sendo implantado no meio do trigo. E aí vem o grão de mostarda. E aí o que acontece no grão de mostarda? A árvore cresce, o grão de mostarda se torna numa grande árvore e os pássaros vêm buscar ninho, fazer ninho naquela árvore. Os pássaros são os poderes malignos que tentam infiltrar na igreja. E ali nós temos o trono de Satanás. Na igreja de Pérgamo ele já tem um trono. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Temos a doutrina de Balaão, que ensina a idolatria e a prostituição. E temos a obra dos nicolaítas ganhando curso, que é o homem
tentando controlar, dominar, liderar a obra de Deus sem o poder de Deus. E aí nós chegamos na parábola de fermento, que é a igreja de Tiatira, período da Idade Média. Tudo fica levedado. A doutrina da palavra de Deus se mistura com um monte de outras doutrinas. Ali está Jezabel. Jezabel seduz, ensina prostituição e depois idolatria, invertendo. Balaão ensina primeiro idolatria e depois prostituição. Jezabel já vai direto na prostituição e depois na idolatria. E ali há uma palavra de Jesus. Eis que eu posto de cama, bem como em grande tribulação, os que adulteram com Jezabel. Matarei os seus filhos caso não se arrependa. E todas as igrejas conhecerão que Jesus é o Senhor. Como é que a gente fica sabendo disso? Na igreja de Tiatira, saem as inquisições, saem as cruzadas, muitos morrem naquelas batalhas das cruzadas, muitos filhos dessa igreja foram mortos. Então, mas essa igreja alcançou grande poder temporal, porque ela não desistiu da sua prostituição e nem da sua idolatria. E aí nós temos a parábola do ouro escondido. Em Sardes, tem alguns que não contaminaram as suas vestes. Depois, nós temos a parábola da pérola. Em Filadélfia, nós temos uns com muito pouca força, mas eles têm uma grande porta aberta diante deles. E eles guardam a palavra e não negam o nome de Jesus. E temos a igreja de Filadélfia. E na igreja de Filadélfia, que é a parábola da pérola, o Senhor diz: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus, mas mentem, eles vão ter que se prostrar aos seus pés. Ali, a igreja ganha a promessa do arrebatamento. E ali, nós temos a parábola da rede, a sétima parábola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhe os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Na igreja de Laodiceia, Jesus está para o lado de fora. Ele está perto a vomitar essa igreja. É a igreja da grande apostasia. É a igreja que pensa que está rica e não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Observa, esta igreja que está nessa condição, lembra que o joio infiltrou no meio do trigo. Esses peixes, bons e maus, os bons é o trigo, os maus é o joio. O joio ganha prevalência sobre o trigo. A doutrina de Nicolaíta ganha forma. A liderança da igreja lidera a igreja de forma humana. O que é liderar a igreja de forma humana? Ela cria um plano de marketing, ela cria um plano estratégico, ela vai na escola da administração e busca da escola da administração os meios pelos quais ela consegue administrar a obra de Deus e conseguir produzir resultado, como uma empresa consegue. E aí você vai falar, tipo assim, os que estão servindo na igreja, os nossos contratados, eles são contratados, eles recebem carteira assinada, eles têm que trabalhar com base em horas. Ou seja, a igreja, ela passa a se movimentar como uma organização qualquer. E ali é que está a grande apostasia. Porque na aparência ela tem o formato do cordeiro, mas na fala ela é igual ao dragão. Esta é
a natureza da igreja de Laodiceia. Há uma palavra para ela: se arrependa. Porque se você não se arrepender, eu estou pronto a vomitar da minha boca. Então, quando a igreja, Satanás age por meio de falsos cristos, por meio de falsos apóstolos, por meio de falsos profetas, por meio de falsos pregadores, por meio de falsos mestres, por meio de falsas igrejas, por meio de falsas profissões de fé, ele introduz a falsidade, a vaidade e o engano no meio do povo de Deus. Isto é a maneira dessa batalha estar sendo travada, sempre com foco em impedir o arrebatamento. Como consequência, as igrejas se tornam como as arenas de Nero, só que são infestadas de leões, não de leões, aliás, mas de lobos devoradores e cruéis. Atos 20, 19. Que não pouparão o rebanho, antes falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si, sempre com o propósito de impedir o arrebatamento da igreja. Estes que se introduziram na igreja são os inimigos da cruz de Cristo, portadores de um outro evangelho que não é o de Cristo, prodígios em produzir doutrinas que se amoldam às concupiscências dos seus ouvintes, desviando-os por meio de fábulas bem contadas. Como resultado, a igreja institucional se aproxima cada vez mais dos poderes temporais, inclusive produzindo partidos políticos, que são os pássaros que se aninham nos ramos de árvore que a tornaram grande. A igreja se tornou socialmente aceita, mas um segmento de marketing com grande potencial econômico a ser explorado. Por isso que Paulo conclui: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles a sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. E olha a situação da igreja de Filadélfia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, este é o posicionamento para esse momento da batalha. O que eu quero enfatizar é que a batalha pelo arrebatamento não é uma batalha da nossa era. Ainda que a nossa era possa ser a geração que vai ser arrebatada. Ela já começou há muito tempo. Os atores dessa batalha, os atores proféticos, estão se posicionando, estão se colocando. E cabe a nós sermos vigilantes nesse tempo de batalha. No entendimento do plano de batalha do capítulo 12 do Apocalipse, vimos que Satanás se posicionou quando do nascimento de Jesus Cristo para fazê-lo morrer no seu nascimento. Ele manda a terça parte dos anjos. Ali, a Maria e José fogem, e aí vem a posição do arcanjo Miguel entrar em batalha pela igreja. E o objetivo primário dele, nós já passamos aqui, e nós já comentamos também que Satanás, ele vai passando por essas quedas, e a segunda queda dele se dá na batalha do arrebatamento. Subirei
a intenção dele era subir e ser igual a Deus. E ele será, ao final, precipitado e lançado no lago, depois que ele cruzar pelos juízos do Apocalipse. Então, fechando, na perspectiva do tempo da batalha, realiza sucessivos e justapostos planos. O primeiro, que perpassa todos os demais, há uma guerra espiritual contra Satanás, que começou no dia que a iniquidade entrou no coração de Lucifer. Naquele instante, Satanás, ele preparou um plano para tomar o trono de Deus, mas ele foi desalojado de lá e caiu para o segundo céu. Agora, a estratégia dele é dominar a terra, o lugar que era dele original. Ele era o guardião da terra, ele era o guardião do templo santo, do monte santo do Senhor. Mas ele perdeu. E ele vem para ocupar essa batalha. Então, Satanás, ele perpetuou esse plano, ele caiu, e o fato dele ter caído, e é importante frisarmos isso, ele está no segundo céu, mas ele continua tendo acesso ao primeiro céu. Como que a gente sabe? No livro de Jó, ele pede autorização para vir contra Jó. Lembra que lá em Apocalipse 12, ele é o nosso acusador. Significa, da mesma maneira que ele pediu ordem para batalhar contra Jó, ele tem que pedir ordem para batalhar contra qualquer homem criado. E o fato é que Satanás, ao longo da história, ele vai tendo que alterar os seus planos malignos, principalmente depois que o homem é criado. Desde então, o objetivo de Satanás, desde a criação do homem, é exterminar com aqueles que são da descendência da promessa, até a morte daquelas crianças tentando pegar Jesus e não consegue, e depois levar Jesus para a cruz e se tornando homicida com a morte de Jesus. O fato é que a morte de Jesus na cruz, ela cancelou o escrito da dívida que havia contra nós, encravando na cruz, e na morte de Jesus, ele despojou os principados, as potestades, e publicamente os expôs a desprezo, triunfando neles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Então, apenas para concluir, a batalha do arrebatamento, ela não começou agora. Ela está se desenrolando desde a cruz até a hora em que a trombeta vai soar. E o arcanjo Miguel, que está também carregado de guardar o povo de Deus, vai ajudar a abrir a janela de 1 segundo para a igreja atravessar. E assim, nós estamos terminando a nossa live desta noite. Amanhã continuaremos com esse tema, o arrebatamento. Há mais coisa ainda para vermos. E que você possa estar junto comigo amanhã, às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. E se você não faz parte dessa comunidade, venha se juntar a nós para ganharmos relevância, para levarmos essa palavra mais longe. Também nos ajude distribuindo esses vídeos, nos ajude a despertar o povo de Deus para que ele se coloque de pé e Cristo possa esclarecê-lo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.